Fala concurseiro, fala concurseira, Vitor Gâmaro, jornalista do Direção Concursos, trazendo hoje uma entrevista mais que especial aqui, deputado professor Israel, deputado federal eleito pelo DF. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre reforma administrativa. Sei que é um ponto que interessa a muitos concurseiros, né? Principalmente pelo fato aí da possível alteração de alguns pontos importantes no serviço público. A gente sempre tem lembrado aqui que se trata ainda de uma PEC e que muitas coisas ainda devem ser debatidas, e é sobre essas coisas, pontos importantes que te interessa, concurseiro, que a gente vai falar hoje com o deputado professor Israel. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. E aí, bora conversar sobre essa polêmica dessa PEC aí? Muito obrigado. Vamos sim, vamos conversar. Fico super feliz pelo convite do Direção. Obrigado. Show de bola, professor. Para começar, vamos logo, em linhas gerais, queria que o senhor desse a sua impressão sobre a PEC da reforma administrativa, citando ali principalmente os pontos que geraram um pouquinho de polêmica aí para os concurseiros, para os servidores. Deputado. Bem, primeira coisa é que a reforma administrativa está chegando aos poucos no Congresso Nacional. Começou chegando no final do ano passado, com o que a gente chamou de Plano Mais Brasil, né? Que aí propôs, por exemplo, a possibilidade de corte de salários e corte de jornada de trabalho em 25%, né? Tudo isso aí já é parte da reforma administrativa. E agora chega uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, a PEC 32, que é um texto mais robusto, né? É um texto que vai tratar dos pontos essenciais da reforma, especialmente a questão da estabilidade do servidor público. Então, o que a gente pode falar sobre a reforma de uma maneira geral? Toda vez que o governo tem uma crise fiscal, geralmente ele propõe uma reforma administrativa. Toda vez que falta dinheiro nos cofres públicos, o governo entende que tem que cortar dos servidores. E é isso que está acontecendo nesse momento, né? Então, essa PEC 32, ela primeiro propõe a extinção do regime jurídico único, que é aquele regime que faz com que os servidores sejam estáveis, né? E aí ela propõe a criação de outros regimes mais vulneráveis, que gerem uma contratação com um vínculo menos concreto entre os servidores e o Estado. Então, é praticamente o fim da estabilidade para todos os servidores públicos. A estabilidade, pela proposta do governo, só seria mantida para aquelas chamadas carreiras de Estado. São procuradores, juízes, enfim, poucas carreiras, aquelas consideradas típicas de Estado, continuariam a ter estabilidade, né? Então, para mim, esse é o principal ponto. Eles criam, então, um regime de contratação por prazo indeterminado, no qual o servidor pode ser demitido a qualquer momento, e eles criam uma contratação por prazo determinado, ou seja, eu te contrato, sei lá, por 10 anos, eu te contrato por 5 anos, né? Bem, nesse concurso por prazo determinado, não há, aliás, desse cargo por prazo determinado, não haverá exigência de concurso público, né? Então o governo vai contratar, eu não sei por que método seria feita essa contratação. Seria apadrinhamento político, se seria indicação, a gente não sabe. Bem, e aí há uma forte crítica, sabe, a uma forte pelo qual o Brasil oferece um mau serviço público. E a gente sabe que não é bem assim, né? A estabilidade, na verdade, é uma garantia de boa prestação de serviço público. Então, para mim, esse é o primeiro ponto da PEC, que trata da estabilidade, mas tem outros que a gente pode ir falando também, que eu acho importante. Depois a gente faz a crítica a essa PEC. Com certeza. A gente, tão logo saiu aí a reforma
administrativa, essa PEC, né? Lembrando mais uma vez, a gente soltou uma nota, um posicionamento aqui do Direção Concursos com o seguinte trecho, deputado, imagino que o senhor concorde. Também entendemos que a estabilidade não é uma mera regalia, é um instrumento que impede que o funcionalismo de Estado se transforme em um funcionalismo de governo. Acho que bate mais ou menos no ponto que o senhor estava falando aí sobre como que vai ser uma contratação, de repente, um temor aí por uma forma de apadrinhamento, né? Em uma entrevista para o Correio, você utilizou o termo, o Correio Talk, se não me engano, você usou, que teme que vire o país da boquinha, é uma aspas que o senhor falou aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Bem, primeira coisa, estabilidade não é privilégio do servidor. Estabilidade é uma conquista da democracia. O servidor é estável para que ele possa obedecer à lei e não se submeter às pressões políticas dos gestores políticos de plantão. O político vem e vai, o político governa, o político dá o ritmo para o servidor público, o político diz o que ele quer de maneira geral e o servidor público produz aquilo tecnicamente, né? Se o servidor perder estabilidade, o servidor fica suscetível a pressões para que ele talvez tome atitudes ou faça algo que não está de acordo com a lei, que não é exatamente o que se espera dele. Porque ele fica com medo de ser demitido, né? Ele tem medo do... E na vida pública, na administração pública, isso não é adequado, né? Porque o governo passa e o servidor permanece. A estabilidade é a garantia de que o Estado vai manter a sua memória, é a garantia de que o Estado vai poder dar continuidade para as políticas públicas, é a garantia que uma geração de servidores vai conseguir repassar os seus conhecimentos para a próxima geração de servidores, né? Então a estabilidade, ela é essencial. E aí tem uma coisa interessante. Eles dizem que a estabilidade é a responsável pela má prestação de serviço público, mas o mau serviço público é prestado justamente naqueles municípios que não têm estabilidade, onde o prefeito indica a professora da escola, a diretora do colégio, onde o prefeito indica o chefe do posto de saúde. Onde o servidor tem estabilidade, geralmente o serviço público é melhor prestado, né? Então, o Brasil ainda é um país que não superou o patrimonialismo, né? O nosso país ainda é o país da peixada. Então, você permitir que o governo contrate gente sem concurso público, permitir que o governo contrate pessoas que podem ser demitidas e por isso podem sofrer pressão do chefe, é muito perigoso, né? Nosso país não leva jeito para isso. Nós temos que continuar profissionalizando a gestão pública e aumentando os laços entre o servidor e o Estado, que são laços de lealdade também. E a gente vinha fazendo isso desde 1988. Agora, esse governo pretende cortar essa trajetória. Interessante. Deputado, você já bateu em alguns pontos aí importantes sobre a reforma, e citou o fato das carreiras de Estado, né? Que a gente imagina ali que, por exemplo, tenham o pessoal da PRF, da PF, também outros cargos que o senhor já falou aí. Eu queria saber se, por exemplo, como não veio explícito nesta proposta a situação das carreiras de Estado, e ela deve ser, imagino eu, o senhor pode explicar melhor, debatida posteriormente por lei, eu queria que o senhor... Existe alguma possibilidade, por exemplo, do sindicato X, que atualmente não é conhecido como uma carreira de Estado, tentar colocar a carreira dele, e aí a gente acabar que muitos consigam esse reconhecimento e a gente, na verdade, esteja caminhando a passos largos para ficar no mesmo lugar? O senhor acha que há essa possibilidade? Como que é? Agora vai começar o lobby, né? E aquelas carreiras mais poderosas, elas vão querer ser incluídas como carreiras de Estado se essa proposta avançar. Então nós vamos ter aí uma guerra para ver quem vai ser carreira de Estado e quem não vai ser carreira de Estado. É um problema muito sério, porque a PEC não definiu isso com clareza, né? Então vai ficar meio complicado a gente saber exatamente quem é quem nessa história.
certamente um grande problema. Mas olha, é só mais um dos problemas, né? A PEC tem muitas questões a serem resolvidas ainda. Por exemplo, ela permite a terceirização quase que restrita, né? Ela cria uma fórmula de parceria do Estado com a iniciativa privada para a implementação de serviços que é muito exagerada, sabe? Passa do limite, passa do ponto, né? Ela também cria essa experiência, nessa criação do vínculo de experiência e reprovação compulsória no estágio probatório. Então, a administração pública vai definir assim, de cada 100 servidores que passaram no concurso, vocês têm que tirar 40% até o fim do estágio probatório. É o tal do trainee, não é isso, deputado? É um trainee, exatamente. É um trainee que depois sai sem FGTS, sai sem nada, né? E ele tem vai um ser problema maior excluído. ainda. Sabe qual é o problema maior disso aí? Sim. É quem já foi aprovado em concurso público, está aguardando nomeação, e o edital não previa nada disso e vai acabar que vai virar uma etapa do concurso, né? E aí, rapaz? Vai virar uma etapa do concurso. Isso não está certo, né? É um problema. Mas e aí? O que vai ter que fazer para ser aprovado? É puxar saco do chefe? Né? Imagina um fiscal da Receita tendo que autuar uma empresa ligada ao governador do estado. Como é que fica? Né? Então, é muito perigosa essa criação do trainee, né? Esse instituto desse estágio probatório alongado, e como se fosse uma etapa do concurso, deixa a gente também em situação de vulnerabilidade. O servidor pode passar a ser refém da chefia dele. Deputado, como eu vinha falando aqui, de carreiras que podem sofrer pressões, como bem o senhor falou, um exemplo claro é o pessoal que trabalha com o senhor, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Imagina você ir contra ali um deputado que você trabalha na comissão, tal, pode ser que cause um desconforto, né? Num cenário que não existe estabilidade, né? Mas o principal problema não seria esse, né? Porque o servidor sabe que quem ganhou a eleição foi o político. Então, o político é que dá o tom para onde o país tem que ir, que tipo de projeto de lei ele quer aprovar. Então, a consultoria da Câmara respeita isso, por exemplo, né? A gente nunca vai ver um consultor falar: olha, deputado, eu não concordo com o senhor, eu vou fazer diferente. Isso não existe, né? Porque o servidor é o servidor e o político é o político. O problema é que essa reforma mistura as coisas, né? Ela é uma reforma que transforma o técnico em político e dá muito poder para o político mexer na área técnica. Você entende? Quando eu falo com um consultor da Câmara, eu digo para ele: olha, eu penso assim, minha ideia é essa, faça para mim esse relatório nesse sentido. Mesmo que ele não concorde, ele vai fazer, porque ele sabe que eu fui eleito e ele passou num concurso, né? O problema é se o deputado tiver poder para tirar esse consultor para colocar um amigo. O problema é se o deputado tiver poder, né, para tirar a consultoria da Câmara, que é paga, remunerada publicamente, e trazer consultorias lobistas privadas. Você entende? Então, é uma questão difícil. Agora, você multiplica isso para os ministérios, que é onde tem muito dinheiro, muitos contratos, muitas licitações. Aí é um problema sério, entende? Então, é disso que nós estamos falando, né? É um problema terrível. Agora, olha que interessante. Além disso, essa reforma proposta pelo governo, ela estabelece que o presidente, por decreto, vai poder extinguir órgãos, extinguir ministérios, né? Agora, veja que interessante. Quando o governo federal tentou juntar os 4 ministérios que formam o Ministério da Economia, era o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio, né, Ministério do Trabalho. Esses 4 ministérios viraram o Ministério do Paulo Guedes, famoso, né? Virou uma bagunça. Isso porque teve uma aprovação, teve que ter aprovação do Congresso, né?
Virou uma bagunça, o ministério é um paquiderme pesadão, não consegue se mexer, não tem quem consiga administrar aquilo, né? Misturou um monte de pastas. Você acha que deu alguma economia para o governo? Não deu nenhuma economia, né? Aí a gente pega o caso norte-americano. O Trump decidiu juntar o Ministério do Trabalho com o Ministério da Educação, lá no início do governo. Até hoje, as eleições estão para acontecer, o grupo de trabalho que foi criado para juntar esses dois ministérios não chegou a uma conclusão. Então, a gente falando que o Brasil não é ágil, que os Estados Unidos é muito mais rápido, mas olha só a situação, né? Então, não dá para a gente permitir ao Poder Executivo que ele tome as decisões sozinhos, né? A gente tem que participar junto com eles. Imagina, já teria sido extinto o IBAMA, por exemplo. Já teria sido extinto se essa lei tivesse valendo. Se essa lei tivesse valendo, o que será que teria acontecido com as universidades depois da época do Abraham Weintraub, que entrou em guerra com elas, né? Se essa lei tivesse valendo, o que seria dos servidores INPE, que é aquele instituto que faz o cuidado dos satélites e das pesquisas em cima da Amazônia sobre desmatamento? Então, eu queria que a gente colocasse essa reforma administrativa como se ela estivesse valendo hoje, para a gente entender o que aconteceria com o país. O deputado, perfeito a colocação do senhor aí. Eu queria... O senhor falou em um determinado momento que a terceirização, enfim, ele passa do ponto, o senhor usou esse termo aí. Eu queria saber Sim. Até que ponto o senhor acredita que é justamente este ponto. Por exemplo, um serviço ali de secretariado, um serviço de serviços gerais, que seja. Até que ponto você acha que é legal para o Estado, é legal para a população que um serviço seja realizado por uma empresa terceirizada? Se eu tenho mais ou menos um parâmetro ali, sei que é difícil especificar, mas um parâmetro ali? O meu parâmetro são serviços auxiliares, secundários, serviços que não são obrigação do Estado, né? Eu não posso terceirizar a saúde, eu não posso terceirizar a educação, não posso terceirizar a segurança pública, eu não posso terceirizar a pesquisa, os dados, né? Isso eu não posso, porque isso é precioso, isso é propriedade do país. Agora, eu posso colocar um atendente terceirizado, né? Eu posso colocar um vigilante terceirizado, eu posso contratar de maneira mais simples o serviço de limpeza, o serviço de jardinagem, de cozinha, né? Tudo isso eu posso fazer. Agora, eu não posso pegar o IPEA e colocar lá pesquisadores que vão fazer sua pesquisa, depois se desvinculam do Estado e levam a pesquisa para outro país. Eu não posso fazer isso, né? Porque a gente é que está financiando isso. Então, para mim, são essas preocupações principais. Esse é o limite. E a PEC abre muita brecha para a terceirização. Perfeito. Na opinião do senhor, atualmente, lá na PEC, como ela está agora, quem seriam aí os mais prejudicados e quem seriam os mais beneficiados, deputado? Olha, a meu ver, o que seria beneficiado por essa PEC seriam os políticos que têm poder para fazer indicações. Seriam muito beneficiados, porque poderiam colocar muita gente para o serviço público, aumentaria muito a capacidade de interferência do mundo político eleitoral no Estado, né, nas carreiras que o Estado precisa para se manter. E quem vai ser prejudicado? Primeiramente, professores vão ser muito prejudicados, né? Certamente não são carreira de Estado. Médicos vão ser muito prejudicados. Universidades vão ser muito prejudicadas, né? E aí a gente não tem muita dimensão de como vão ficar outros elementos, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, tudo isso aí é outra coisa. Eu acho que esses conseguem manter a estabilidade, mas um prejuízo assim, para 80% dos servidores públicos hoje, certamente.
Deputado, vou pedir para que o senhor se entregue um pouquinho aqui para a gente, abra um segredo aí seu e dos seus colegas de casa. O que os concurseiros, então, eles podem fazer para pressionar, não tem outra palavra, deputados e senadores? O que realmente incomoda? É ligação, é e-mail, é enquete? Fala aí, o que o pessoal não suporta para a gente encher lá o... Primeiro tem que participar das enquetes sobre esse assunto no Congresso Nacional, né? Alguns temas podem até passar, não tem problema. Eu acho que realmente a carreira do servidor público é muito curta, precisa alongar um pouquinho, a gente precisa de mecanismos de avaliação, desde que eles não permitam perseguições políticas, tudo isso eu acho que, beleza, o servidor não tem medo de ser avaliado se ele é um bom servidor, né? Agora, tem que pressionar para evitar o fim da estabilidade. A estabilidade é muito preciosa. Pelo e-mail do deputado, pelo WhatsApp do deputado e principalmente pelas redes sociais do deputado, né? Vale a pena você levantar uma hashtag, a gente pode até fazer isso pela minha rede, né? A minha @profisrael no Instagram e no Twitter, @prof de professor Israel, tudo junto, @profisrael, essa é a minha rede. A gente vai levantar as hashtags durante os próximos dias para que cada um possa escrever os seus textos e mandar para os parlamentares, tanto deputados quanto senadores. Isso é muito importante, tem que pressionar, senão não anda. Agora, pressão nas redes sociais, muito bom. O WhatsApp dos deputados é difícil conseguir, né? De todos os deputados, não tem jeito. Mas pelas redes sociais você mostra publicamente sua indignação e o seu ponto e o que você acha que deve ser feito. Agora, cuidado, porque tem muita gente que vai pedir o voto do deputado para alguma coisa e xinga o deputado. E fala mal do deputado. Não faça isso, porque o deputado vai ficar com raiva de você e aí é que ele vai votar contra você. É um pedido não meio que isso. Xingando já, né? Se você não votar... Olha, você tem isso, eu não vou lembrar, você vai ver na próxima eleição. O deputado não aceita esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Muito cuidado, tá? Boa, vamos pressionar com responsabilidade. E, deputado, algo muito importante para a gente já ir passando aí para a nossa parte final, sei que a agenda do senhor está muito lotada, inclusive agradeço novamente pelo espaço dedicado a gente e ao concurseiro que está ligado aqui na gente. O senhor falou rapidamente aí sobre pontos que o senhor concorda e, particularmente, eu acho interessante também esse fato de você alongar a carreira aí, de repente começar ali com um salário um pouco abaixo, mas ter a sua carreira grande, ter ali, você realmente fazer por merecer sua promoção. Eu acho isso muito bacana, desde com as ferramentas adequadas, como o senhor falou. Queria que o senhor comentasse isso agora. Pontos positivos, alguma coisa que o senhor acha que vale a pena talvez ser um pouquinho melhor debatida, mas que a ideia, digamos assim, está ali e ela merece ser lapidada? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é acabar com essa diferença tão profunda entre uma carreira e outra. Você tem carreiras que levam, em 10 anos, o servidor chega ao topo da carreira. Você tem outras que o servidor vai ter que levar 28 anos, ou seja, ele se aposenta e não chega ao fim da carreira, né? Então é importante que a gente consiga equilibrar as diversas carreiras para que elas não sejam tão desiguais. Então isso eu acho bom. O que eu acho que a gente pode trabalhar é sobre a avaliação dos servidores públicos, né? Mas não é uma avaliação apenas do servidor, é uma avaliação do serviço público como um todo, né? Eu não posso avaliar um médico que está tendo no interior no número de consultas que ele oferece. Não é isso. Eu tenho que avaliar também se ele teve a luva na hora de fazer o atendimento, se ele teve a seringa. Para eu avaliar o trabalho de uma enfermeira, eu tenho que ver se ela tem roupa para usar na enfermaria, né? Então, a nossa proposta é que a avaliação não seja só do servidor, seja do serviço público, uma avaliação 360 graus, que avalie as condições de trabalho, avalie o próprio servidor e avalie também a chefia, né? É uma avaliação de baixo para cima, de cima para baixo e também para os lados. Você tem que ver tudo, porque senão você coloca a culpa de todo o serviço ruim no servidor. E o servidor não é culpado por toda a má qualidade do serviço público, né? Então,
eu acho que isso a gente pode avançar também nesse assunto. E, deputado, acho que para encerrar, queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal que, principalmente quem quer ser servidor ainda, que está meio receoso com esse texto inicial. A gente sempre bate na tecla aqui, eu já falei várias vezes, inclusive nessa entrevista, que trata-se de uma PEC e que alguns pontos aí, especialistas já acreditam que realmente vai ser muito difícil de emplacar. Queria que o deputado desse essa mensagem final e também desse a opinião sobre quanto tempo, eu sei que é muito difícil, não tem bola de cristal aí na Câmara, mas em quanto tempo o senhor acha que talvez seja possível a gente, tá aí, essa é a reforma administrativa? Olha, eu estou pensando que até o primeiro bimestre do ano que vem a gente consiga apresentar um texto mais equilibrado. É bom lembrar que a Câmara tá propensa a fazer essa reforma administrativa, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E a nossa posição é de mobilização dos concurseiros para evitar que o texto que veio do Poder Executivo vença, um texto que acaba com a estabilidade. Isso é o principal ponto, né? Então, eu acredito que até fevereiro a gente possa estar avaliando essa reforma administrativa. Não sei, vamos aguardar. Beleza, então, deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Tenho certeza que Muito ajudou bastante obrigado. aqui nossos concurseiros. Tudo bem? Valeu, obrigado pelo convite, viu? Um abraço a todos aí do Direção. Show de bola, muito obrigado, deputado federal professor Israel. Enfim, espero que tenha ajudado mesmo vocês aí, né, a saber um pouco mais sobre a reforma administrativa, sobre esses assuntos aí que ainda vão ser amplamente debatidos no cenário nacional, aí nas casas legislativas do país. E, é claro, a direção está sempre atrás aí para ouvir opiniões dos deputados, né? Ouvimos aqui o deputado federal Israel, estamos tentando marcar outras entrevistas com deputados, parlamentares que pensam diferente ou até que pensam parecido com o professor Israel. A gente quer deixar aqui o debate amplo realmente para esse tipo de assunto, tá bom? Pessoal, lembrando que você pode se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos eventos. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.